Salve, salve galera do YouTube, é Leco81 com mais um vídeo para vocês. E hoje, dia 25/6/2025, dia do meu aniversário, agora são 4h59 da manhã. E tava orando ali a Deus e Deus falou para eu contar o meu testemunho, né? E como você já sabe, tem o meu testemunho, a parte 1, que não deu para falar muitas coisas, mas eu gostaria de compartilhar com vocês o meu testemunho. Queria começar do começo, quando eu aceitei a Cristo, o primeiro dia do culto. Era uma igreja pequena, eu lembro que era cortina na parede, não cabiam muitas pessoas, as cadeiras eram de plástico, branca, e só que o amor, a presença de Deus que tinha naquele lugar, eu não senti em nenhum, lugar nenhum, nem igreja grande, nem igreja pequena, lugar nenhum. E Deus falou tanto comigo naquele culto, eu senti tanto o amor de Deus, o amor do Senhor Jesus, que eu entreguei a minha vida para Ele, naquele dia. E a partir daquele dia eu comecei a minha jornada ali. Sabe aquele crente que queria conhecer mais a Deus, que orava, jejuava, estava ali buscando a Deus, indo na escola dominical, nos cultos de ensino, não perdia um culto, estava direto e querendo se envolver na obra, fazer teatro, louvar, toda oportunidade que dava, fazer uma leitura, uma saudação, e com aquele amor, com aquela, sabe, com a presença de Deus, e olhar para a igreja como a igreja realmente deveria ser. Igreja santa, olhar para a igreja era um lugar especial, era um lugar que, sabe, que eu via que tinha Deus, olhar para os meus irmãos, para minhas irmãs, sabe, eu não via os defeitos, não via as coisas que muitas vezes, hoje em dia, infelizmente, nós vemos, né? Eu via, sabe, as pessoas usadas por Deus, cheio da presença de Deus, cheio do amor, sabe? Eu via o espiritual, eu não via o material, né? E eu ali, glória a Deus, aleluia, cheio da presença de Deus, eu lembro que eu tinha tanta vontade, tanta sede de Deus, tanta vontade que eu comecei a levar a palavra de Deus. Sabe, a pessoa não tem vergonha de falar de Jesus. E eu lembro que certa vez eu fui até a Vila Lopes, na escola, estava ali do lado de fora, e comecei a entregar folheto, comecei a falar: Jesus te ama, venha para Jesus. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, sabe? E era tão genuíno, tão verdadeiro aí. Não que hoje não seja, sabe? Mas cara, foi lindo demais, foi lindo demais. Foi lindo demais. Só de eu falar, tá não tá de chorar. Mas não de tristeza, sabe? Do amor de Deus, o amor de Cristo é forte demais. E passado alguns anos, antes disso, sabe aquela sede de você ler a palavra de Deus? Eu lembro que eu cheguei no pastor Moisés e falei assim: pastor, como eu faço como que eu começo a Bíblia? Como é que eu faço? Aí ele falou: começa do começo. Tô brincando, ele falou assim: Alex, vou falar para você que tem pouquinho tempo na igreja, começou agora, é melhor você começar a ler o Novo Testamento, porque o Novo Testamento é mais fácil de entender, de compreender, e o Velho já tem umas coisas que é mais complicada. Aí eu peguei, sabe,
Comecei no Novo Testamento ali, Mateus, começando até Apocalipse. E eu terminei de ler, sabe, e eu querendo mais e mais. E aí eu li o Velho Testamento também, para a glória de Deus. E, e sabe aquela sede? Quanto mais você lia, quanto mais você ia no culto, mais você queria, mais você, sabe, queria mais a presença de Deus. E aí na vida da gente, de todo crente, chega um momento que a gente passa pela geleira espiritual e pelo deserto. E a primeira geleira, falar para vocês, não foi fácil. Aí eu ia para a igreja, buscava Deus e não sentia a presença de Deus, não sentia o amor de Cristo. Ia para a igreja de novo e nada, e nada. Aí eu falava com o pastor Moisés, falava, pastor, tá acontecendo? Será que eu estou pecando demais? Qual que é o meu erro? Que eu não estou sentindo mais a presença de Deus como eu sentia. E aí o pastor Moisés sempre falava, não somente para mim, mas para toda a igreja. Fala assim, ó, você está sentindo a presença de Deus? Venha para a igreja. Você não está sentindo a presença de Deus? Venha para a igreja. Você recebeu sua bênção? Venha para a igreja. Você não recebeu sua bênção? Venha para a igreja. Ou seja, não importa, vai para a igreja. E, e eu continuei indo, sabe? Continuei indo, e nada, e nada, e nada, e nada. E nessa época eu tinha uma irmã, que é a irmã da minha irmã em Cristo, a Dinha. E ela congregava no avivamento. E ela falou, vamos lá no avivamento, vamos lá ser visitados, conhecer a minha igreja. E aí eu fui, né? Fui, foi uma bênção. Só que eu também não senti a presença de Deus assim, nos primeiros cultos que eu fui, sabe? Só que eu não deixei a minha, continuei indo na minha. Foi um certo tempo da minha vida que eu comecei nas duas igrejas. Era terça no avivamento, quarta na Assembleia de Deus, quinta no avivamento, sexta na Assembleia de Deus, sábado no avivamento, domingo na Assembleia de Deus. E eu ia a semana toda, só segunda-feira que eu tinha folga. E sabe, e ali aí Deus foi voltando, saiu da frieza espiritual, sabe, do deserto. E eu voltei a sentir a presença de Deus poderosamente. E Deus ali começou a me usar, sabe? Me usar na palavra, comecei a ter mais oportunidade, comecei a crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. E foi lindo, foi lindo, foi lindo demais, foi lindo demais. Eu estava aqui orando a Deus, e Deus só vendo em pensamento, vindo em pensamento. E E Deus foi tão bom comigo, tão bom, aleluia, que eu não pedi, nunca pedi isso. Nunca desejei ser pastor, estar na frente do, do altar, sabe? Sabe? Nunca foi o meu desejo. Meu desejo foi sempre servir a Deus. Foi sempre, o mais que eu desejei foi ser diácono, ser consagrado ao diácono. E certo tempo o pastor Moisés saiu, entrou um novo pastor chamado Carlos Sarti. E esse pastor, veio um rapaz junto com ele, chamado Aldair Júnior. E esse rapaz estava ajudando ele e a igreja, né, ali. E esse rapaz, não sei o porquê, né, que até hoje ainda não conversei com ele para saber. E ele acabou saindo, né? Ele ficou na sede e acabou saindo da nossa congregação. E aí o Carlinhos ali só, ele não quis chamar ninguém da sede, sabe? E ele me honrou. Ele me chamou, falou, você vai ficar aqui comigo. Você vai ficar aqui no púlpito comigo, no altar, vai me ajudar a dirigir o culto, vai. Quando precisar eu coloco você para pregar. Eu falei, pastor? Eu não sei pregar não. E ele, não, eu vou colocar e não sei o quê, para professor de escola dominical, tudo. E eu ali
E eu ali, sabe, sem esperar, sabe? E que não era. Deus sabe que não era o meu querer tá ali. Só que Deus ele foi tão bom que ele honrou. E eu lembro que o pastor, na época, ele perguntou para a igreja se alguém tinha algum, se era contra, né? Eu estar lá na frente lá do trabalho com ele. E a igreja falou que não. E ali ele pegou, orou, consagrou ao diaconato na congregação, não no ministério, para deixar bem claro isso. E, e ele foi me dando oportunidade. Aí eu dirigi os cultos, quando não dirigia, fazer a leitura oficial, sabe? Escola dominical também, fiquei um pouco, não foi muito tempo, mas que acho, não sei se chegou a um ano ou mais. E foi uma benção, irmão. Foi uma benção. Que nem eu tô falando para vocês. Eu fui crescendo na graça e no conhecimento. Só que como todo crente tem luta, né? Aí começou a vir as lutas. Aí veio as lutas, minha saúde não ficou muito boa. Comecei, também trocou de pastor, né? O pastor Moisés voltou. E, e aí minhas lutas foi tanto e minha saúde também não estava boa. E aí eu comecei a faltar um pouco nos cultos. E o pastor Moisés resolveu me tirar, né? Do púlpito. Primeiro porque ele não concordava de eu estar lá, porque eu não era consagrado a presbítero, né? Ou pelo menos a diácono, né? Então ele não concordava. E se você ver, ele tinha razão, né? Porque o altar é um lugar reservado para pastores e presbíteros, né, se for ver, né? Só no caso da falta desses, e talvez possa ter um diácono, né? Ou uma diaconisa. Mas é o que eu falo para vocês. Aí passou pela luta, aí foi o estreito, sabe? Aí foi o estreito, aí você se adaptar tudo de novo, voltar a ficar na nave da igreja, voltar, sabe? Foi uma luta muito grande. Vou falar para vocês que não foi fácil, mas Deus, ele é bom. E com o seu amor, ele foi tratando ali, foi cuidando, sabe? E, e aí eu voltei, mano, voltei a sentir aquela presença forte de novo, voltei a estar na presença de Deus, sabe? E Deus ainda continuou me honrando, me dando oportunidades de pregar. E hoje, em setembro, se eu não me engano, ou outubro, vai fazer 20 anos que eu estou na casa do Senhor para a honra e glória, que eu aceitei a Cristo, né? E eu queria falar um pouquinho do meu batismo também, né? Que eu acabei pulando aí as partes. E meu batismo foi um dia muito especial também. Foi um dia que eu nunca vou esquecer, sabe? Um dia que era dia 24 de setembro, não lembro o ano agora, 20 anos atrás, coloca aí, uns 20 anos atrás. E era uma tarde fria, gelada, e a ansiedade tomava conta de mim. Eu queria logo descer as águas. Sabe aquele crente que, tipo criança querendo doce? Eu quero doce, mãe, compra doce pra mim. E era assim. E eu lembro que a gente foi na sede ali, estava cheio, sabe? E várias pessoas para descer as águas, homens, mulheres, jovens, sabe? E eu como jovem que era, tinha 20 e poucos anos. E foi maravilhoso aquele dia. Eu senti tanta paz de Deus, senti uma paz. Sabe quando você leve? Acho que, cara, se eu mexesse com as mãos assim, é capaz de eu sair voando. Sério, sério. Tão leve que eu tava, sabe? Foi tão especial, tão maravilhoso. E Deus fez eu lembrar disso.
E a gente precisa lembrar das coisas boas que a gente viveu, sabe? Principalmente com Ele. Porque Deus é amor, Deus é maravilhoso. Eu não sei o que seria da minha vida sem Ele. Provavelmente não estaria aqui falando com vocês. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. E eu sou um milagre, né? Um milagre, porque só de eu ter nascido foi um milagre. Porque eu nasci numa época que eu nasci sentado, numa época que não tinha a tecnologia que tem hoje. Minha mãe sofreu muito para me ter, foi um milagre de eu ter sobrevivido. Com 12 anos, fiquei doente, fiquei pele e osso. Só quem me viu sabe o quão magro eu era, o quão frágil, o quão dependente de Deus eu era. E sempre tive esse desejo desde criança de buscar Deus, só não sabia como. Primeiro pela fé católica, que era a única coisa que eu conhecia, e depois de conhecer Jesus de verdade. De verdade. Cara, se você soubesse quão maravilhoso é estar com Deus. E hoje eu falo para vocês que eu não me arrependo de nada, não me arrependo do dia que eu aceitei a Ele, não me arrependo de tudo que eu vivi, sabe? De tudo que eu vivi, seja coisas boas, seja coisas que machucaram, seja coisas que me trouxe tristeza. Só que em todo momento, Deus sempre esteve comigo. Nos dias que Ele me honrou, nos dias de vergonha, todos os momentos, todos. E é por isso que eu falo para vocês, venham para Jesus, entrega o seu coração a Ele. Eu creio que você vai fazer a sua melhor escolha, a sua melhor escolha de todas, porque nada se compara com a presença de Deus, nada se compara. Ele te limpa. Eu lembro que eu era uma pessoa triste, uma pessoa, passei muito bullying na minha vida, tinha vários traumas, uma pessoa que vi meu pai agredindo minha mãe quando era criança, passei por tudo isso, mas, que nem eu falo para vocês, passei, porque Deus, Ele derrama o bálsamo, Ele cura as feridas, Ele, sabe, Ele tira os traumas. E hoje eu sou feliz porque eu tenho Ele na minha vida. Hoje eu sou feliz e louvo, canto, porque o Senhor é o meu Senhor e Salvador, porque Ele é o meu amor, Ele é a razão do meu viver, Ele é a minha alegria, Ele é a minha esperança, Ele é meu tudo. E como eu falei no vídeo anterior, eu passei pela prova mais difícil até aqui. Foi a perca da minha mãe. Eu nunca imaginei na minha vida ficar sem a minha mãe. Mas Deus, o Consolador, Jesus, Espírito Santo, aleluia, eles me ajudaram a superar junto com a minha família e alguns irmãos e irmãs em Cristo Jesus que me ajudaram nas horas mais difíceis. E é o que eu falo, Jesus é maravilhoso, porque até no luto Ele te faz sorrir, até no luto Ele te faz, aleluia, mais do que vencedor, como Davi, que perdeu seu filho, mas ele entrou no templo para adorar. Assim eu fiz, e assim eu adoro o Senhor, e termino esse vídeo chamando vocês,
venha para Jesus. Venha sentir, experimentar a presença de Deus na sua vida. Amém? Ficam com a paz do Senhor.